Eu tenho claramente a condição de dizer para os senhores que o que se conversa na Europa, o que se conversa no meio diplomático, o que se conversa nos meios militares, o que se conversa em relação à perspectiva desse conflito é muito negativo. Tanto é que hoje, por exemplo, o próprio secretário-geral das Nações Unidas, que disse ter tido um contato telefônico com o presidente Putin, disse que vê o conflito muito longe do final e que vê muito risco, um perigo muito grande em relação ao status atual dele. O Antônio Guterres disse nesta quarta-feira que sente que um acordo de paz para acabar com a guerra da Ucrânia não é possível nesse momento, que a guerra estaria muito longe do final. Ele disse que conversou com o Putin nessa quarta-feira e disse que a perspectiva de cessar-fogo é zero. Ele disse o seguinte: eu estaria mentindo se dissesse que isso aconteceria. Ele ainda disse que discutiu uma série de questões com o Putin, incluindo a questão do acordo de grãos e a possibilidade de exportações russas, mas disse que a situação é muito grave, que há obstáculos à exportação de alimentos e fertilizantes russos e que o mundo segue arriscando a falta de comida até o final desse ano. Eles também teriam discutido questões relativas a prisioneiros de guerra, e ele citou Putin dizendo que não haveria obstáculos da Rússia em relação ao painel que conduz uma missão de apuração de fatos sobre um ataque realizado a uma prisão no mês passado, numa região em que os russos estão presentes no leste da Ucrânia, onde dezenas de pessoas morreram. Falaram também, segundo Guterres, sobre a questão da usina nuclear de Zaporizhzhia. Há muita controvérsia sobre isso. Obrigado, Márcio Nunes, pelo super sticker. Mas eu quero dizer aos senhores que, dentro desse contexto, o Guterres, falando para vários meios de imprensa, disse que ele vê a situação contextual como a mais arriscada desde o início do conflito. Só numa ascendente, não é? Só numa ascendente que efetivamente nos deixa muito preocupados, né? Nos deixa muito preocupados. E, claro, naturalmente, a própria questão do acirramento da violência perpetrada pelo Azerbaijão contra a Armênia nesse momento, efetivamente está vinculado à questão do acirramento da gravidade do conflito na Ucrânia. Existem várias nuances para essa interpretação, mas é fato que essa ação, essa agressão perpetrada pelo Azerbaijão está vinculada a uma condição circunstancial. Existem muitas abordagens possíveis, e a gente poderia arriscar algumas abordagens possíveis, desde o último encontro entre o presidente Putin e o presidente Erdogan no dia 5 de agosto, até a própria situação atual da realização do encontro entre o presidente Xi e o presidente Putin, que efetivamente ocorre em um momento muito grave, muito delicado, em função deste desembarque do presidente da China no Uzbequistão para participar das reuniões da Organização de Cooperação de Xangai. Gente, esse, inclusive, será o primeiro encontro cara a cara entre os dois líderes desde que a operação militar russa na Ucrânia começou no dia 24 de fevereiro. Então, as situações que levaram e que levam a essa agressão do Azerbaijão, naturalmente, eu já falei muito para vocês sobre as questões relativas aos desejos, vamos dizer assim, ao motivo dessa agressão, mas digo que a circunstância que leva a essa agressão, naturalmente, decorre desse comprometimento das atenções do mundo e de forças militares que poderiam estar envolvidas nesse conflito, no conflito ucraniano.